Conversar sobre o livro A Coragem de Ser Imperfeita e as lições e os insights que tem, né, desse livro, que é um livro incrível, que é mais um material que a Brené Brown criou e jogou para o mundo, né? Ela tem vários documentários, ela fez palestras que ficaram mundialmente famosas, a partir do estudo que ela fez sobre a vulnerabilidade, sobre como as pessoas lidam com esse aspecto. Eu diria que não dá para fugir. Qual é a palavra mesmo? Que não dá para, enfim, que não dá para fugir, que todos nós temos, né? Inevitável. Inevitável, exatamente. Obrigada. E aí, hoje a gente pensou em conversar sobre prólogo, introdução e capítulo 1. E aí vamos ver, né, como é que vai rolar, porque nós temos aqui um tempo limitado da live, apesar de que se todo mundo estiver muito empolgado, a gente pode encerrar uma, né, que só dá para fazer live de 1 hora e iniciar outra, por que não? Então, vamos ver como vai ser o andar a jornada, né, essa jornada, a primeira jornada. E, assim, um ponto muito importante que eu anotei aqui para não esquecer é que nós estamos aqui a partir de um lugar de humildade e de reconhecimento da nossa vulnerabilidade, né? Nos expondo aqui, nos colocando na arena da vida, para entrar nos termos que a própria autora usa. E que nós estamos aqui não para criar conclusões a respeito de nada, né? Mas para suscitar reflexões a partir do que a autora traz, que são insights incríveis, muito pertinentes, principalmente para esse momento que a gente está vivendo, mas para a vida em geral. Porque sempre vão existir desafios, né, para a gente lidar, e aí a gente precisa colher esse lado. Mas, enfim, vamos começar, né, do começo. Não vou me adiantar aqui. Era isso que eu gostaria de falar e deixar claro que nós estamos aqui para refletir, pensar a partir do livro e não chegar em uma conclusão, ou mais de uma, mas não. Tecer algumas considerações a respeito dele. Então, vamos lá. Passo a palavra para a Camila. Então, vamos lá? Então, me deram a bola para começar esse negócio, né? E aí eu vou começar lendo, eu acho que, não sei se todo mundo leu o livro e tal, enfim, mas eu vou começar lendo um trecho, né, que começa o livro, né, que é um trecho do discurso do Roosevelt que ela traz, né, então eu vou começar lendo isso, que para mim é meio que o resumo de muita coisa do livro, né. Então é assim: não é o crítico que importa, nem aquele que aponta o que foi que o homem tropeçou, ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que na verdade se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que na melhor das hipóteses conhece no final do triunfo da grande conquista e que na pior, se fracassar, ao menos fracassa, ousando grandemente. E aí essa é um trecho que ela começa o livro, né, o prólogo, que o título do prólogo diz, né, o que significa viver com ousadia. Né? E aí depois a Brené ela fala: vulnerabilidade não é conhecer vitória ou derrota, é compreender a necessidade de ambas, é se envolver, se entregar por inteiro. E aí eu fiquei pensando muito nisso, né? Nesse título, nessa pergunta, o que é viver com ousadia? Né? Inclusive fiz uma enquete no meu perfil do Instagram e algumas pessoas responderam, e no da Aquarium também a gente fez. E aí eu trouxe aqui algumas respostas das pessoas para a gente refletir um pouco sobre isso. Né? Então eu perguntei lá: o que é para você, né? O que é viver com ousadia? Aí uma pessoa respondeu: ser você. Outra respondeu assim: assumir o que sinto sem mascarar absolutamente nada. Outra resposta: fazer o que tenho vontade, independente, contanto que não fira a existência do outro. E outra pessoa: viver sem medo de arriscar, sem medo de fazer o que quer, viver sem medo. E aí
A gente hoje conversou um pouco, né? Eu e as meninas, a gente estava conversando sobre isso, sobre o que cada uma foi mais tocada na leitura do livro. E eu trouxe exatamente essa questão, né? Do que é viver uma ousadia, do que é estar na arena da vida, né? E eu falei para elas assim, hoje eu acordei pensando, ai, para que a gente inventou isso? Para que a gente inventou essa coisa do livro? Mas não porque eu não queria ler o livro, muito pelo contrário, né? Mas porque eu estava exatamente querendo fugir dessa vulnerabilidade, né? Que é aqui se colocando as suas opiniões, as suas ideias, para pessoas que nem sempre a gente conhece, para pessoas que nem sempre concordam ou vão aceitar aquilo que a gente que a gente coloca, a forma como a gente se expressa, né? Então, aí elas falaram, então você deveria falar logo isso, né? De como a gente muitas vezes acaba fugindo de coisas que nos fazem bem, de coisas que acreditamos, de coisas que são construtivas para a gente e até mesmo do que somos por esse medo, né? Esse medo de não ser aceito, esse medo de ser julgado, né? E aí, eu acho que pensando, quando eu comecei a ler o livro, e pensando um pouco nessa pergunta, né? O que significa viver com ousadia, além das coisas que ela traz, né? Eu consegui visualizar isso de ser um compromisso, né? Um compromisso comigo mesma. Para mim, viver com ousadia é um compromisso comigo mesma, um compromisso com a pessoa que eu sou, com as coisas que eu construo, né? Estar inteira e me envolvendo e me arriscando a lidar também com esses julgamentos, com essa não aceitação, que no fundo é o que a gente quer, né? A gente quer ser aceito, a gente quer ser amado, e aí a gente acha que a gente só pode ser aceito e amado se a gente for perfeito, se a gente, como eu posso dizer, chegar nas expectativas das outras pessoas, né? E não ou nas expectativas que a gente acha que os outros têm da gente. Na maioria das vezes é isso, na realidade, né? As expectativas que a gente acha que as pessoas têm com relação a gente. Então, pensando nisso, né? Pensando no que as pessoas trouxeram do que é viver com ousadia, de uma maneira geral, é tudo assim, é ser eu, né? Viver com ousadia é eu viver a minha vida de acordo com o que eu sou, de acordo com o que eu sinto, com o que eu acredito, sem levar em consideração o julgamento das pessoas, né? Eu acho que é diferente a gente dizer que é sem levar em consideração as pessoas, né? Porque, como inclusive uma das respostas aqui, né, diz assim, é fazer o que eu tenho vontade, contanto que não fira a existência das pessoas. A gente vive em sociedade, a gente vive em relação, né? Então, o nosso espaço, a nossa existência, ela tá ali com a outra existência, com as outras existências, né? E é importante que a gente viva em equilíbrio. Mas viver sem se importar, né? Sem dar grande valor ao julgamento do outro, é o que para mim, é o que eu acho que é viver com ousadia, né? E o que a gente vem construindo, o que é difícil, né? Eu acho difícil. A Mariana disse que pensa que viver com ousadia é viver com criatividade. Bem aquariana, Arrasou, Mari. Exatamente. Criar. Olha, a gente bota a culpa no signo, como diz a música da MC. Óbvio. Viver com ousadia pode ser também abrir mão do desejo e necessidade de corresponder às expectativas do outro. Exatamente, né? Eu acho que sim, na minha percepção, é um pouco disso, né? E às vezes isso é um pouco difícil, né? Principalmente quando são pessoas que a gente ama, né? Às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade de abrir mão das expectativas que os outros têm ou que a gente acha que os outros têm da gente. E pegando o gancho nisso, né, da coisa de, principalmente quando é alguém que a gente gosta e tudo mais, eu assim, né, nessa quarentena um pouco ociosa, fico fazendo um monte de enquete no Instagram. Gente, participa, responde, eu adoro. Aí eu fiz uma outra enquete que era um
post que eu vi, né, que perguntava o que é que você tem mais dificuldade de dizer. E aí eu fiz essa enquete perguntando para as pessoas o que elas mais têm dificuldade de dizer. E as opções eram não, pedir desculpas, pedir ajuda e dizer que admira alguém, né? E não me surpreendeu, né? Mas o grande número, né? Acho que 44 pessoas responderam em 21 delas, assim, disse que tem dificuldade de dizer não, né? E na minha percepção, a maioria, né? Dificuldade de dizer não e a outra, em segundo lugar, de pedir ajuda. Né? E eu acho que entra exatamente nesse lugar de que a gente quer tanto ser aceito e ser amado, que a gente quer fazer e ser o que quer que seja para que a outra pessoa, para que o outro nos aceite e nos ame, mesmo que isso signifique abrir mão daquilo que somos verdadeiramente. Né? E pedir ajuda também. Pedir ajuda é você abrir completamente o seu coração e dizer assim, não dou conta, eu não consigo, eu preciso de ajuda, eu não sou o suficiente. E, né, assim, a leitura a gente faz disso, né? Não estou dizendo que é isso, mas a leitura, às vezes, que a gente faz disso, né? De pedir ajuda. Então, eu não sou o suficiente para mim mesma, eu deveria ser, assim, não precisar de ninguém. E aí, pedir ajuda se torna uma coisa completamente difícil, né? Porque a gente se coloca nesse lugar de vulnerabilidade completa. E aí, só para finalizar aqui o meu tempo... A Sofia disse que adora suas enquetes, para fazer mais. Obrigada. Eu vou fazer. Gente, estou ociosa, me aguento. O medo de dizer não vem do medo de desagradar também. E esse posicionamento que você falou de, tipo, tenho que ser o suficiente, não, vem de uma postura do medo, né? Penso eu. Do medo de não ser o suficiente, né? Do medo de se mostrar vulnerável para o outro. Eu acho que está muito ligado a isso, de dizer... Mas não é isso, tá, gente? A gente está aqui para criar laços também, né? Como... Enfim, tô, né? Cortando um pouquinho aqui. Mas Você tem mais tempo, não tô brincando. Mas eu acho que é um pouco disso, né? A gente pedir ajuda está muito relacionado a gente se abrir pro outro e dizer, olha, eu consigo fazer um bocado de coisas sozinhos, mas talvez nesse ponto, nessa ação, eu quero ajuda. A gente não precisa pedir ajuda só quando a gente precisa. Pode ser uma escolha também, né? Dividir a carga, dividir o peso. Assim, principalmente, enfim, com quem a gente escolher dividir, né? Enfim, pode não. Tem gente comentando. Enquanto seu pensamento com esses empilhão, viu? Pode falar à vontade. A gente foi aqui, ó, o dia todo. Como é? É isso. São essas as... Vocês me ajudaram muito a pensar o que significa ser vulnerável. Que bom, Mari, estamos aqui construindo e pensando juntas, né? Hoje a gente conversou um pouco sobre esse momento e aí a gente estava assim, as três com a cabeça saindo fumaça depois de uma coisa que a gente conversou, né, sobre isso. E aí a gente trouxe exatamente essa percepção de que se perceber vulnerável é uma coisa que mexe com a gente, né? Mexe no sentido de que a gente sabe que a gente que existem momentos em que a gente mesmo que a gente não queira, assim, como a Luar disse, é inevitável. Em algum momento a gente vai estar ou ser vulnerável, mesmo que a gente crie todos os mecanismos possíveis para evitar isso, né? Mas isso acontece. E acho que a ideia do livro, né, a ideia de trabalhar isso, de olhar isso com olhos de compaixão, é exatamente lidar com isso de uma forma tranquila, é lidar com isso pensando assim, tá tudo bem, né? Eu sou vulnerável, mas ela é também. A gente tá aqui junto, todo mundo no mesmo barco, como é que a gente consegue caminhar de uma maneira mais leve, né?
E aí, passando a bola para a Luar. Então, né, a gente, como o Camilo falou, a gente se encontrou mais cedo e começou a conversar e a gente percebeu que, porra, que assunto, viu? Que assunto maravilhoso para a gente trabalhar, não é mesmo? A vulnerabilidade e como que tudo isso, como é que a gente lida com tudo isso na nossa vida, né? Então, das coisas assim, eu parti do seguinte ponto. Eu li e na hora que a gente foi pensar no que vai falar aqui, porque afinal de contas, são muitas informações, são muitos dados e muitos insights que você lê só o prólogo e você já acerta muita coisa, né? Então, o mote para trazer o que eu pensei aqui foi me perguntar qual qual uma questão que mais me chamou a atenção, né, nessa leitura. E aí meio que colou ou costurou com uma leitura que eu tinha feito, que eu estou fazendo ainda, mas que eu fiz há um tempo atrás, que é do livro O Efeito Sombra, né? Mas aí depois eu falo um pouco sobre ele, se vocês quiserem. A questão é que a Brené fala que as coisas que a gente tenta por medo da vulnerabilidade, né? Por medo de se expor, a gente tenta evitar, ou seja, quando a gente bloqueia as coisas que a gente julga como ruins, né? Como que vão nos constranger, ou que vão nos envergonhar, ou que vão nos colocar de frente com esses sentimentos mais pegajosos, densos. E tudo isso que a gente prefere evitar ou colocar debaixo do tapete. Quando a gente evita todas essas coisas, na verdade, a gente também evita entrar em contato com as coisas boas, né? Com o aprendizado que cada um desses sentimentos trazem para a gente, né? E muito do que a gente julga inicialmente como algo ruim traz ali a semente de algo ruim, né? A gente tinha conversado sobre isso nessa semana. E muitas das coisas que a gente perde é justamente por esse medo, né? De se colocar na arena da vida, se expor, pelo medo de ser julgados, né? Olha, comentou, eu vou olhar e vou perder. Sim. Pois é, Bira, pois é, esses dois livros incríveis, né, que conversam muito, porque tudo isso que a Brené fala, que a gente tenta esconder ou que a gente tenta banir da nossa vida, na verdade é esse aspecto, né, da sombra, que são justamente os nossos medos, as nossas vergonhas, os sentimentos mais difíceis de serem trabalhados. E difíceis por quê que é difícil? Porque culturalmente a gente não é ensinado a lidar com esses sentimentos, né? A gente não tem educação emocional para lidar com eles, então aquilo que a gente julga como difícil de lidar é melhor a gente banir, né? É como se a lógica são ruins, né? Na verdade, a gente aprende que eles são ruins, são coisas ruins. Muito aquele filme Divertidamente, né? Lembrei agora. Para quem não assistiu, super recomendo. É uma animação infantil, né? Mas que eu queria, não sei. Desculpa. Não. Vocês conversem comigo, porque se for para falar de 7, 5 minutos, talvez eu não. Eu queria jogar aqui para o pessoal que está nos assistindo. O que vocês já perderam pelo medo de serem perfeitos, de estar na vulnerabilidade? O que vocês deixaram de fazer, de realizar na vida de vocês? Por medo de não fazer certo, não fazer direito? Uma coisa que enquanto as pessoas vão pensando, na conversa da gente de hoje mais cedo, eu cheguei assim, né? Numa ideia que eu acho que faz sentido compartilhar com vocês, para as meninas fez, que é o seguinte, a procrastinação tem muito a ver com esse medo de sermos imperfeitos. Porque na ânsia de ser amado e aceito por tudo e todos ao nosso redor, na verdade, lidando com essa necessidade não atendida, né? A gente toma determinadas atitudes internas e externas e que nos levam a não fazer as coisas pelo medo de como pode ser o resultado daquilo, né? Então, a gente vai evitando certas coisas porque a gente tem uma série de pré-julgamentos do que aquilo pode fazer surgir lá na frente, né? E aí eu me lembrei de quando eu fiz a formação de yoga. No final, a gente tem um estágio, né, que a gente tem que dar 10 aulas. E aí foi o meu drama ao longo do curso inteiro, 1 ano de curso. Eu só pensava em, meu Deus, em que momento eu vou estar preparada para dar aula de yoga de verdade? Tipo assim,
Na minha cabeça, a resposta era nunca, né? Tipo assim, você nunca vai ser capaz de estar na frente de um grupo, guiar um grupo de pessoas. E aí eu evitei até o último mês. Eu tive 14 meses para fazer isso. E eu fui fazer no 14º mês. Nas últimas 2 semanas do mês, na verdade. Foi na última quinzena, não foi nem no último mês. Assim, no limite do limite. Mas foi no limite mesmo. Tipo assim, não tinha, ou ia agora ou não ia mais. E a procrastinação é isso, né? A gente só deixa para fazer as coisas quando a gente tá nesse limite de se não for agora, não vai ser nunca mais. E aí a gente acaba tendo que se jogar. Sendo que a gente poderia já ter se jogado antes e ter evitado um monte de sofrimento. Porque, na verdade, o resultado, nesse caso específico, né, só para terminar a minha história, enquanto a gente vai para os comentários, o resultado dessa ação foi que eu reencontrei pessoas que eu conheci na minha infância, e eu recebi presentes do universo, que vocês não têm noção, talvez Samara esteja aqui, Rebeca, que são minhas irmãs hoje, que eu conheci na prática, né? Micaela, que está aqui, por exemplo, também conheci lá, dando aula de yoga. Então, tipo, isso me conectou com muitas pessoas. E se isso não é vulnerabilidade, eu não sei o que é. E quando eu estava lendo o livro, eu fiz exatamente esse questionamento que a Bia fez, e aí embaixo eu fiz um outro questionamento, né? O que você já ganhou indo com medo mesmo, né? Porque na realidade a gente vai com medo mesmo, porque para lidar com a realidade e para vencer isso, é tipo, o medo, às vezes ele não vai embora, mas é você dizer, puta, né? Eu não sei se a gente pode falar. Mas vou. Não é YouTube, não vai mais usar. Eu vou com medo mesmo, né? E aí eu tava olhando aqui os comentários, a Emília, acho que é a Emília, né, falou que perdeu um mestrado, a Micaela, eu acho, disse que não consegue terminar os cursos de idioma, né? A Sofia falou que no ambiente acadêmico, em roda de conversa, às vezes evita dizer a opinião, pelo medo da não aceitação, né? E era exatamente o que a gente conversava hoje. É um pouco que era, principalmente nesse ambiente acadêmico, né? Nesse âmbito intelectual, a vulnerabilidade é uma coisa que vem muito forte, né? Porque existe uma comparação, uma cobrança, um status, inclusive, né, muito grande, e uma cobrança dessa perfeição, né, uma cobrança de... Modus operandi, né, existe um modus operandi que você tem que corresponder, tudo isso. E o que eu acho interessante, falando disso, das questões acadêmicas, é que a Brené, né, íntima dela, que é a autora, ela diz exatamente isso, como é que eu vou falar sobre vulnerabilidade e não estar num lugar de vulnerabilidade, né? Porque para quem, né, enfim, nesse mundo acadêmico, a gente é ensinado a ser imparcial, como se essa imparcialidade existisse, né? E aí eu me lembrei muito de um texto da antropologia, esqueci o nome da autora, me ajuda aí, amiga, que ela fala sobre ser afetados, né? Da gente se afetar ao longo do processo de construção, né, acadêmico e, enfim. Menino, falou em academia, entrou até Suzy aqui, ó, acadêmica também. Bem-vinda, Suzy. Mas sim, Bia, você estava falando então, de ser afetado. Mesmo dessa questão que a gente estava falando, né, que Bia comentou que perdeu um mestrado pelo medo de estar vulnerável, pelo medo de ser imperfeito, essa questão da gente achar que nunca está pronto para as coisas, né? Nunca está pronto para a vida, para realizar, para fazer. E como isso nos trava, nos congela, nos impede de realizar coisas, né? Em todas as áreas da vida, mas como isso na academia é muito presente, é muito... Muito. Eu acho que, pensando aqui, eu acho que desculpa, mas pensando aqui, eu acho que a primeira vez que eu entrei em contato com essa sensação de, tipo, não sou, profissionalmente falando, né, na época que eu tava lá na universidade, tipo, que eu não sou boa bastante, foi tipo, no término do curso, que eu pensei, poxa, eu podia estar entrando agora, porque eu não sei nada. Eu sinto Tá ligado esse pensamento que no final a gente fala, poxa,
eu podia estar entrando agora, porque pra mim, tipo, é como se... E a gente não consegue reconhecer as coisas que a gente aprende, cara, quando a gente não entra em contato com a nossa vulnerabilidade. Como assim? Exatamente. E eu acho que a gente está falando da academia, né? Mas eu acho que isso se relaciona com a vida profissional, com o trabalho de uma maneira geral, porque nós vivemos numa sociedade onde o trabalho, né? Esse trabalho, como é que a gente chama? Não sei. Esqueci o nome, mas assim, ele é o que nos define, né? Ele é quem nós somos, o que fazemos, inclusive foi uma coisa que a gente conversou hoje, né? Talvez a gente possa falar um pouco sobre isso daqui a pouco, mas o que fazemos é o que nos define, né? Então, na vida profissional, eu acho que a vulnerabilidade ela vem de uma forma muito sofredora, né? E aí eu estava vendo aqui o comentário da Débora. Demorei mais de 2 anos para atuar na clínica. E aí, respondendo a pergunta, né, o que a gente fez indo com medo mesmo, ela falou, ganhei a confiança para atuar e hoje estou no 3º ano de trabalho apenas com atendimento clínico. Então, ela disse, né, que nessa insegurança demorou 2 anos para poder começar a atuar e de quanto a gente vai se prendendo, perdendo a vida, né? Que eu acho que tem uma parte que a Brené fala, que ela fala assim, quando esperamos ser perfeitos para nos jogarmos na arena da vida, nós perdemos, né? Perdemos oportunidades, perdemos relacionamentos, perdemos tempo, né? Então, a gente se prende nesse medo de começar, né? De fazer, de realizar, porque no fim das contas, eu acho que em todas as profissões, né? E eu compartilho muito dessa insegurança, dessa vulnerabilidade, a prática é o que vai nos formar, no fim das contas. A gente passa 4, 5 anos numa graduação, ou estudando, ou né, aprendendo a cozinhar, faz mestrado, faz pós-graduação, mas enquanto a gente não faz o que é que a gente aprendeu para fazer, a gente realmente não sabe exatamente como é que se faz e o que é que se faz, né? Perfeito, perfeito. Parece eu. Eu só, aproveitando isso que a gente estava falando, aí eu queria trazer também para a discussão. Gente, vocês estão vendo que assim, não está uma coisa muito organizada com a ordem do texto, porque a ideia não é essa. Né? A ideia não é isso. A gente vai jogando aqui. Daqui a pouco a gente vai Daqui a pouco vai o quê? acabar nosso tempo, eu acho. Temos 17 minutos dessa live, né? Pode ser que a gente estique, pode não. Então tá bom, eu sei que beleza. É só falando disso, né, que a gente estava falando um pouco dessa vulnerabilidade, principalmente relacionada à vida profissional e tal, né? Hoje uma coisa que deixou a gente assim com a cabeça meio fervilhando foi um trecho, né, que ela escreve assim: o que nós sabemos tem importância, mas quem somos importa muito mais. Ser, em vez de saber, exige atitude e disposição para se deixar ser visto. Isso requer viver com ousadia, estar vulnerável. E aí, depois de ler isso, eu falei para as meninas, velho, depois que eu li esse trecho, aí eu fiquei pensando assim, mas quem somos nós? Né? Quem é você? Porque quando a gente pergunta, geralmente, né, a gente tá num lugar, a gente se apresenta e tudo mais, quem é você? A gente fala daquilo que a gente faz, daquilo que a gente sabe, né? Principalmente no ambiente acadêmico, a gente fala, eu sou formada em não sei o quê, mestre em lá, doutora em não sei o quê, mas no fim das contas, entrar em contato, a minha percepção, né? Entrar em contato com essa coisa da vulnerabilidade é entrar em contato com isso, com o que a gente é, o que a gente sente, o que a gente pensa, a nossa forma de ver a vida, né? No que a gente acredita. E hoje em dia a gente tem valorizado isso tão pouco, né? A gente tem conversado e partilhado isso tão pouco, assim, a gente não se conhece em primeiro lugar e a gente não conhece as outras pessoas nesse lugar, que é o lugar daquilo que tem de mais íntimo nosso, né? Que é esse lugar da vulnerabilidade, porque a gente mostrar, compartilhar, expor aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, é esse lugar de se abrir, né? E de dizer para o outro, olha, eu sou tão... eu sinto tristeza, eu sinto raiva, eu sinto insegurança, eu não sei o que dizer, às vezes eu penso umas coisas que eu tenho vergonha do meu próprio pensamento, né? Essas coisas que no fundo todo mundo sabe que vive, mas a gente não consegue, né, se colocar nesse lugar assim tão aberto, porque a gente quer ser aceito. Então, para ser aceito, a gente esconde todas essas coisas e aí a gente só compartilha
é aquilo que a gente acha que é interessante, aquilo que a gente bonito. acha que é bonito, que é engraçado, né? A gente não compartilha aquilo que a gente acha que é difícil. Exatamente. Gente, eu senti isso ontem, então tô chocada com a coincidência. Aí a Bia respondeu, não existe coincidência, Suzy. Arrasou. Deixa eu ver se tem mais comentário. Ai, Jesus. Não sei o que eu tô... Lá no começo da live, ou na outra ainda, alguém falou assim, a vulnerabilidade é uma daquelas palavras que estão já com um sentido muito deturpado, né? O que a gente aqui tem a vulnerabilidade como sinônimo de fragilidade, né? E a gente, na força do nosso ego, no peito, assim, a gente quer fugir dessa ideia de ser frágil, né? Então, ser frágil é uma coisa ruim, ser vulnerável é ruim também. A Débora tá colocando aqui, só descobre vivendo no aqui e no agora, total presente nesse momento. Eu sinto que sim, sabe? Eu acho que essa questão é de colocar a cara no sol mesmo e se jogar na arena, né? Como a Bia falou. Ai, meu Deus. Sei lá, tá meio doido. Mas tudo bem, a gente aceita ele do jeitinho que ele é. Eu fico pensando na coisa do vibrar. É um campo desconhecido, tão enriquecedor, que o saber não vai ser suficiente. Nossa, Minha filha. fiquemos com essa reflexão agora, né? Deixa eu ver. Eu acho que é aquela coisa que a gente fala, né, às vezes assim, naqueles momentos em que a gente está despido, a gente está completamente nu, né? De todas essas coisas que a gente vai vestindo ao longo da vida, do que Todas essas do que crenças, do né? que se sabe e tudo mais. E é aquele miolo, né? Quando todas essas cascas saem, que é isso, né? Que é o que a gente é. Que, na realidade, eu acho que é o que a gente está descobrindo, porque, na verdade, a gente não é, né? A gente tá, e a gente tá o tempo todo mudando. A gente é uma coisa aqui agora, mas depois dessa conversa aqui, a gente já é outra coisa. Né? Então, é esse processo da gente estar lidando com essa mudança, dinâmica, com essa efemeridade também da vida, né? Porque a vulnerabilidade, ela também entra nesse desejo de que a gente tem de ser, da vida ser estável, né? Então, quando as coisas são estáveis, elas estão no nosso controle. Uma crescente, né? Elas estão no nosso controle, né? Então fica tudo mais fácil, fica mais fácil esconder quem eu sou quando eu sei, né? Quando a gente se coloca aqui e diz, poxa, a gente tá numa puta vulnerabilidade, porque assim, pode ser que alguém fale uma coisa e a gente não concorde, a gente não entenda o que a pessoa tá falando, não saiba responder, né? E aí a gente tá aqui, porque é isso, assim, a gente estar vulnerável é estar completamente fora, completamente não sei, né? Mas assim, estar fora desse controle que é o que a gente fica buscando o tempo todo, né? Essa linha reta, assim. E que a gente aprende, na verdade, que a vida é isso, né? Que a vida tem um curso específico e aí, quando a gente vai vivendo, a gente vê que não tem curso nenhum e que a gente tá aqui, todo mundo em casa agora. E é isso. E aí, eu queria... Fique em casa, se você puder. Pra gente fazer em casa, né? Deverzinho de casa, pessoal. No livro, ela traz algumas situações em que ela percebeu, né? Assim, que ao cultivar isso a gente se torna, a gente pratica. Vem mais pra cá pra gente ver. Pronto. Se esconda não, bota a cara no sol. Pra gente se autoanalisar, né? Daqui para a próxima live, a gente pode fazer um post com isso aqui. A gente pode fazer um post. Eu tava pensando nisso mesmo. Pleno você está na sua vida, né? Então ela traz alguns quesitos do que você vem cultivando na sua vida. E eu vou compartilhar aqui com vocês e a gente vai fazer um post para a gente se autoavaliar, né? Sei lá, pode ser de 0 a 10, o quanto eu me sinto assim, o quanto eu não me sinto assim, ou pode ser uma coisa mais do sentir, né? Então, o quanto você vem cultivando a sua autenticidade no seu dia a dia. O quanto a autocompaixão se faz presente. Você cultiva o espírito reflexivo e se liberta da monotonia. Você, no seu dia a dia, cultiva a gratidão e a alegria, se libertando do sentimento de escassez e do medo do desconhecido.
Você sabe como é cultivar a intuição e a fé, para quem acredita, né? Enfim. E a criatividade, como é que anda por aí? Como é que ela está presente no seu dia a dia? Será que ela está presente no seu dia a dia? E o lazer e o descanso, eles têm um espaço na sua vida? Ou você ainda está muito ligado nessa lógica de que a produtividade é um fator de autoestima e que a exaustão é um status? Tipo, nossa, trabalhei muito hoje, fiz muitas coisas, então eu me sinto bem por isso. E, tipo, descansar e ter lazer é, tipo, pros fracos. Ou você pode descansar quando você morrer, agora você tem que produzir. Você cultiva a calma e a tranquilidade no seu dia a dia? Você toma um tempo para respirar, para se acalmar, para se centrar? E tarefas relevantes? Você está só produzindo loucamente ou você dedica um pouco do seu tempo a tarefas que ressoam, sabe? Que fazem você se sentir viva, se sentir vivo. E por último, você cultiva risadas, você dança, você escuta música, você se diverte no seu dia a dia, na sua vida. Você, aqui um adendo meu, você alimenta a sua criança, a sua adolescente? Ou você tá tão quadrado que acha que viver é só pagar conta, é só fazer, é levantar e viver aquela rotina? Não que tenha algum problema em ter rotina, não acho isso. Mas aquela rotina alienante que você só faz e você nem percebe mais o que você está fazendo. Quando você percebe, você já chegou no trabalho. Quando você percebe, você já chegou em casa de novo. Você já nem sabe mais o que você está fazendo. Você só está no piloto automático. Enfim, a gente vai fazer um postzinho com essas possibilidades de cultivo, de nos autocultivar. E aí a gente vai se analisando se a gente quer, se a gente tem isso na nossa vida, se a gente quer ter isso na sua vida e o quanto a gente tem isso na nossa vida. E eu queria colocar uma coisa mais. Além da gente analisar o quanto a gente tem e o que a gente quer, como a gente faz isso, né? Porque se a ideia é a gente conversar, como é que a gente coloca essas coisas na prática, eu acho que esse é um bom exercício de a gente pensar, né? Como é, o que é que eu posso fazer ou o que é que eu faço, assim, na prática, no meu cotidiano mesmo, para ser mais autêntica, né? Deixa eu ver aqui. Ser mais autêntica. Para ter autocompaixão, né? O que é que eu faço que me ajuda a fazer isso? Como é que eu cultivo a gratidão? Sei lá, eu oro todos os dias e agradeço, eu escrevo um caderninho de gratidão, enfim. Eu acendo incenso, eu só respiro fundo. Como é que eu cultivo a intuição? Eu medito, enfim. Então, da gente poder pensar ao longo dessa semana coisas práticas no nosso cotidiano que a gente faz ou que a gente pode fazer para cultivar essas coisas. Então, a gente se compromete em fazer um post com essas coisas, né, para lembrar quais são os pontos que a gente trouxe aqui, mas de toda forma tem no livro isso, tem no livro, né? Na página 13, né, onde ela traz uma lista, assim, né? Oi? Provavelmente não vai ser a mesma página. Mas está ali no primeiro capítulo. Pessoa plena, aí tem uma lista assim de coisas e aí são os temas que ela traz. Mas a gente vai fazer o post. Vamos ver aqui o que vocês estão dizendo, se eu conseguir. Aqui, a Noelle dizendo que depois de 24 horas sem dormir para trabalhar, o meu eu interior perguntando que bosta foi essa que tu inventou. Noelle, enfermeira, né? Vamos aqui dar todo o nosso amor e nosso agradecimento aí pelo trabalho que com certeza ela está tendo aí na linha de frente desse momento. Muito corajosa e muito vulnerável. Beijo, amiga. E vamos mandar muita energia positiva. Sim. Aí. Vamos. Agora alimentar esse eu interno, né? Já que você alimentou o externo, 24 horas no ar, vamos descansar, vamos meditar, vamos se entregar, assim, né? Se cuidar. Alguém disse que... A Débora que falou concorda com a... Cadê? Emília, o saber nunca vai ser suficiente. Ai, meu Deus. Ai, querida, só... que eu diria? O saber nunca vai ser suficiente. Oi? Daí penso que o próximo passo... Concordo, Emília. O saber nunca vai ser suficiente. Daí penso que o próximo passo é o sentir. Me vem muita ideia de não precisar explicar, porque faz todo sentido para a pessoa. Pane total. Gente, o sentir... Só pontuando, né,
que essa questão que a gente vai trazer no post e tudo mais sobre ser uma pessoa plena, né? Ter uma vida mais plena, mais presente, cultivando essas qualidades e tudo mais. Dizer que como tudo isso também está ligado à sensação, ao sentimento de ser digno, né? De poder ter tudo isso na vida, né? E aí, isso, claro que eu vou puxar para o meu lado, né? Isso me lembrou muito do Theta Healing, né, gente? De como a gente trabalha justamente isso, sensações e sentimentos, liberar, de se achar digno, né? De ter coisas boas na vida, de ter uma vida plena. E justamente trazer que é permitido, que é seguro, né? Estar vulnerável, saber aonde estar vulnerável. Enfim, de como a gente precisa não, né? Quem quer, quem escolhe virar essa chavinha da vulnerabilidade e se jogar para as possibilidades, né, do mundo. É sempre um ato de coragem, né? Acho que estar vulnerável é ter muita coragem para se colocar na vida, no mundo, nas nossas relações. Ter a coragem de ser imperfeito. Vamos lá, trabalhar nossa coragem diariamente, né? Exercitar essa coragem, essa vulnerabilidade.